Olá, meu nome é Everton Santos e esse é mais um vídeo da série Dicas de Manutenção. Nesse vídeo eu estarei falando a respeito da parte que não é manutenção propriamente dita, mas sim os cuidados com os testes das máquinas do cliente. Então eu estarei disponibilizando para você no link abaixo o meu checklist. O que eu testo basicamente para verificar se o que eu fiz ou se há algum outro problema ou diagnosticar um outro problema na máquina. E para não esquecer de nada, eu fiz uma tabela, que é o checklist. Vamos a ela. Bom, nessa minha tabela aqui eu começo verificando os drivers, tá certo? Isso aqui é muito importante. A gente utiliza aqui o menu executar e digita aqui, ó, dev mgmt.msc e abrirá a parte do sistema que vai informar todos os drivers, o que estão instalados e o que não estão. E aí eu começo aqui, ó, desktop, Ethernet, eu faço o teste via ping. Para quem não sabe o que é ping, ele vai enviar alguns pacotes, não vou entrar muito na teoria de redes, mas ele envia um pacote, ele recebe o pacote de volta e ele faz uma verificação. Quanto tempo demorou e se tudo aconteceu. Eu posso testar via ping 0000, eu posso testar via ping 127.0.0.1, que é o localhost. Eu posso inserir o cabo na porta Ethernet e colocar o ping para 8.8.8.8, Google. E sempre no status eu coloco se está ok. Se estiver danificado, eu especificar qual o erro. O não se aplica quando a porta Ethernet estiver ruim, ou realmente você não precisar testar, ou alguma outra situação. E qual é o teste que eu preciso verificar? Eu preciso verificar se os pacotes enviados e recebidos são iguais, estão íntegros. Se enviou 4, tem que receber 4. Aí eu tenho aqui saída de som, que é inserir o fone na entrada, testar por lado, não apenas testar por lado. Eu tenho aqui a porta USB, testar tensão. Eu construí um adaptador simples para a ponta do multímetro com a ponta do USB, e aí eu verifico se a tensão está saindo com 5 volts mesmo. Porque às vezes a porta não funciona porque realmente a tensão não está sendo liberada. Parte do VGA. No VGA eu utilizo um programa chamado Pass Monitor. Ele verifica todas as cores, tá certo? Ele está presente no CRJ-PAC, é um canivete suíço muito legal para manutenção. HDMI eu faço a mesma coisa, DVI quando necessário também, DisplayPort a mesma coisa. P2, muito raro de aparecer, mas eu já coloquei. Inserir o mouse, botão direito, esquerdo, scroll. O teclado P2 e utilizar o Keyboard Test. Ele também está presente na ferramenta do CRJ-PAC. Muito bom. Slot de memória, testar separado depois simultaneamente. Cooler do processador, também construí aqui um testador básico, que é colocar 2 pontas de agulha soldados literalmente e colocar numa fonte de 12 volts, verificar se ele girará ou não. É interessante fazer esse teste, porque principalmente em desktops que param de funcionar depois de um tempo, talvez o cooler não esteja funcionando, talvez a placa não esteja liberando esses 12 volts para o cooler, ou simplesmente você consiga perceber que a rotação desse cooler não está legal. E o cooler tem vida útil. Cooler do chassi, a mesma coisa. Cooler do sistema, a mesma coisa se tiver. Porta PCI, PCI Express e AGP são testes lógicos que eu não coloco os procedimentos, mas eu boto que tem que ser feitos. Bom? Porque a depender do que estiver na porta PCI, eu testarei a placa específica, tá bom? AGP, há muito tempo que eu não pego, eu só peguei uma vez, mas eu coloco. USB 2.0 eu coloco também, é o mesmo teste. Eu normalmente coloco um pendrive com algo relativamente grande, coloco em cada uma das portas. A bateria alimentadora do BIOS. Gente, é do BIOS, não é da BIOS, pelo amor de Deus. BIOS é Sistema Básico de Entrada e Saída. Então é o sistema, não é a sistema. Então, a bateria que alimenta esse sistema eu tenho que medir e a tensão tem que ser próxima a 3 volts. O front panel é muito importante para desktop. Às vezes não está funcionando, você não identificou o problema, mas você consegue diagnosticar se o pau é SW
SW, gente, para quem não sabe, é de switch, ou seja, o botão power, ele tem que ter 3 volts em um dos pinos. Quando ele fecha o curto entre 3 volts positivo e o terra, aí ele liga a máquina. O processador em especial, eu faço um teste de estresse pelo menos 1 hora. Todos esses programas que eu utilizo, eles estão no Sergei. Eu vou estar disponibilizando também a imagem desse canivete suíço, muito bom. Aí eu passo para notebooks. Notebooks eu tenho também a questão da tela, certo? Fonte, testar a tensão nominal. Isso é muito importante. Tensão nominal é aquela tensão que está sendo dita normalmente atrás da fonte. Tem lá dizendo, ó, a tensão deve ser tanto. E você coloca para verificar se a tensão nominal está sendo compatível com a tensão que está acontecendo. Teclado também eu testo com o keyboard teste. O touchpad tem que ser verificado se ele é multi-touch ou não. Hoje a gente chama de multigestos, né? Mas enfim, botão direito, botão esquerdo e os outros gestos. Bateria interna. Existe um utilitário no próprio Windows, pouca gente utiliza, chamado Power SVG. Que ele verifica o tempo, e se a bateria estiver funcionando, é claro, viu, gente? Ele verifica a última vez que ela carregou completamente, qual é o status, qual é o percentual de tempo que demora para poder descarregar. Na webcam, eu ligo a webcam. Se for com o Windows 7, eu vou tentar colocar no link também na descrição um programinha que ele faz com que eu consiga utilizar a webcam, mesmo que não tenha nenhum programa associado a ela, e tem um site que faz testes de webcams, tá bem? Vou deixar tudo isso na descrição. Saída USB já foi explicado, bateria do BIOS também, VGA. Porta DisplayPort, wireless, Firebird, que é bem raro aparecer aqui, carcaça, análise virtual, análise visual, o HD, que não estava no desktop, mas serve para os dois, eu verifico a saúde, bad blocks e leitura. Eu utilizo 3 programas de verificação. Tá certo? Eu verifico utilizando o G Smart Control, é um programa que eu verifico a questão de bad block. Eu verifico também pelo Crystal Disk, tá certo? E utilizo uma ferramenta do Linux, que é o Disk. Ele faz uma verificação de leitura e de armazenamento. Na memória, eu ainda utilizo o main test. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que é inútil. Eu deixo passando o main test por 5 ciclos. Apenas 5 ciclos. Alto-falante testar de um lado do outro. E aqui os programas básicos que eu utilizo aqui, tá bom? Então eu tenho aqui o pacote Office. Aí eu verifico a ativação dele, que é arquivo, conta e verificar a ativação. O WinRAR eu testo. O TeamViewer eu verifico se ele está aceitando a ID e senha. E o antivírus, eu passo o antivírus antes de devolver para o cliente. Poucos são os clientes que façam essa varredura diária. Então, sempre que vem para manutenção preventiva ou corretiva, passa o antivírus antes. O Adobe Reader, que é o leitor de PDF, e o navegador, faça um acesso básico. Tá bom? O vídeo ficou um pouco longo, que eu tentei explicar os pontos básicos desse meu checklist, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que isso ajude a vocês sempre terem um padrão de verificação das máquinas dos seus clientes.